Hoje, 26 de abril, é o Dia Internacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Pois é, uma doença silenciosa que pode atingir até adolescentes. E a hipertensão arterial atinge cerca de 30% da população brasileira e, olha, Márcio, é responsável por 40% dos infartos, 80% dos derrames e 25% dos casos de insuficiência renal terminal, segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão. A gente tem uma reportagem que vai explicar para você justamente como é que funciona o tratamento aqui em Maceió. Vamos acompanhar. Uma doença silenciosa, mas que afeta cerca de 17 milhões de brasileiros. A hipertensão arterial é uma doença caracterizada pela alta pressão que o sangue exerce para se movimentar nas artérias. Números da Organização Mundial de Saúde indicam que há no mundo cerca de 600 milhões de hipertensos. A doença chega a atingir cerca de 25% da população brasileira e pode chegar a mais de 50% na terceira idade. A hipertensão arterial é uma doença de alta prevalência, aqui no Brasil, por exemplo, e isso acontece na maior parte dos países do mundo, ela comete até 30% da população. Então é uma doença muito frequente na população. Dos fatores que estão associados com a hipertensão arterial, como eu falei, é o estresse, que isso pode, de forma difícil, mas pode ser combatido, a obesidade, a falta de exercício, e alguns hábitos como beber, fumar, levar uma vida, vamos dizer assim, não muito regrada. Isso tudo contribui para a elevação da pressão arterial. A hipertensão não tem cura, mas tem tratamento. O ideal é uma consulta médica com médico especializado, porque está mais capacitado a fazer uma boa aferição da pressão arterial. Entretanto, na falta desse profissional, ela pode tentar verificar sua pressão arterial em equipamentos pessoais ou até mesmo na farmácia, e a partir do momento que alguma medida não esteja dentro desse valor de 12/8, ela então procurar assistência médica para confirmar ou não a elevação da pressão arterial. Prática de exercício, combate à pressão alta, hábitos dietéticos, reduzir a ingesta de sal, manter o peso dentro da normalidade e, infelizmente, na maioria das vezes, também com medicamento. Em alguns casos, mesmo a associação de tudo isso, inclusive com a utilização de 2, 3 ou mais tipos de medicamento, não são suficientes para controlar a pressão. É o que chamamos de hipertensão arterial resistente. Outra boa notícia é que em Alagoas foi realizado um procedimento médico inédito no Norte e Nordeste, no que diz respeito ao tratamento da hipertensão arterial. Essa é uma técnica bastante recente, ela tem pouco mais de 5 anos, foi desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos e consiste na introdução de um catéter pela artéria femoral, em membros inferiores, vai até a artéria renal e lá, utilizando a radiofrequência, que é uma técnica já utilizada, por exemplo, no tratamento de arritmias, você então destrói a inervação renal, a inervação simpática renal, que é aquela que, vamos dizer assim, seria mais envolvida com a gênese da hipertensão arterial. Quando você destrói essa inervação, em grande parte dos pacientes você consegue um controle bastante efetivo da pressão arterial. A cirurgia foi realizada de graça em 3 pacientes alagoanos, por meio de uma parceria importante. E Sil Roberto, que tem hipertensão há mais de 20 anos, foi um dos beneficiados. Hoje eu sinto bem, graças a Deus, certo? Pressão controlada, está ali. Se a gente for comparar antes da cirurgia e agora, qual a diferença? Muito grande. A diferença é que eu não tomo mais remédio, certo? Está controlado isso. Toda vez que começa a pressão, está sempre 12/8. 12/8, ela não sai disso. A utilização pioneira desse sistema para a realização do tratamento abre uma nova perspectiva para os hipertensos no estado. A Anvisa liberou esse ano apenas a utilização desses equipamentos para uso no Brasil e nós aqui do Hospital do Coração fomos um dos 6 centros no Brasil credenciados para realizar essa técnica. Ela já vinha esporadicamente sendo realizada em alguns lugares do Brasil, utilizando não um cateter específico, numa tecnologia específica, que é essa do chamado Symplicity, que é da Medtronic, que é a empresa que no mundo todo viabiliza essa tecnologia, mas com, vamos dizer assim, outros equipamentos não dedicados a essa patologia. E então nós tivemos a disponibilização de equipamentos para realizar em 3 pacientes, foram feitos de forma gratuita
E um deles que você conversou agora, que é o seu Roberto, que teve realmente uma resposta bastante interessante.